O texto apócrifo chamado O Livro de Enoque foi escrito antes da época de Jesus, mas foi estranhamente removido da Bíblia no século IV d.C., no Concílio de Laodiceia. Existem referências nas escrituras a anjos rebeldes que tiveram problemas com Deus e que, ao descerem à terra, acharam as filhas dos homens atraentes e casaram-se com elas, e que pode-se entender que fizeram sexo com elas e produziram prole. Mas Deus não ficou feliz com isso. A infelicidade de Deus com isso não aparece no Gênesis, tanto quanto aparece no livro extracanônico de Enoque do Antigo Testamento. No livro de Enoque, ele realmente dá os números. Ele diz: 200 anjos desobedeceram a Deus, vieram para a terra e fizeram sexo com as mulheres humanas. No livro de Enoque, esses seres do espaço estavam querendo fazer sexo com as mulheres da terra. Então eles vieram todos juntos e juraram: nós vamos fazer isso, mesmo que seja contra a lei. Por todo o mundo, culturas e mitologias, essa ideia de seres de outro mundo, deuses, seres sobrenaturais, demônios fazendo sexo com humanos é muito comum. A forma que interpretamos essa experiência depende dos fatores culturais e religiosos ao nosso redor. Podemos ler esses relatos de todo tipo de seres estranhos que entraram em contato com os humanos. Só o que precisamos é nos aproximar dessas histórias e vê-las de uma perspectiva moderna para eliminar o sempre sugerido simbolismo e olhar para esses eventos como podem ter sido de fato encontros com extraterrestres. Agora, olha uma coisa interessante. Eles não vieram aqui por passatempo recreativo, como nós usamos o sexo hoje em dia. Eles tinham um propósito: de manipular a genética dos seres humanos. Será possível que as histórias dos anjos caídos estão de fato retratando seres alienígenas que vieram à Terra e manipular nossa composição genética? Nesse conto antigo que foi retirado da Bíblia hebraica, ele também fala sobre os filhos dessas relações. Uma raça de gigantes conhecida como os Néfilins. Os Néfilins eram seres que eram o cruzamento de uma ordem angelical e uma ordem humana que aparentemente eram muito grandes. A prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens não era completamente humana. Eles eram o que chamaríamos de semideuses. Não eram necessariamente Homo sapiens, mas Homo superiors. Eles tinham mais habilidades, maior resistência, estatura muito possivelmente maior. Essas entidades causaram uma devastação na Terra. Por quê? Porque eles não pertenciam a esse planeta. Relatos antigos de seres poderosos que são filhos de deuses com seres humanos podem ser encontrados em culturas por todo o mundo. Lago Delavan, Wisconsin, 4 de maio de 1912. De acordo com uma notícia do The New York Times, 2 rapazes locais fizeram uma descoberta extraordinária. 18 esqueletos encontrados em uma série de túmulos antigos. E todos eles medindo entre 2,13 metros e 2,74 metros de altura. Os esqueletos enormes foram, em teoria, apresentados ao Museu Histórico do Estado. Mas alguns dizem que mais tarde foram confiscados pelo Instituto Smithsoniano. Por causa da contaminação do gene humano, a experiência de Deus na Terra foi estragada. E Deus não ia ser contrariado. E, portanto, ele resolveu pelo que chamamos de plano B. Ele enviou o dilúvio. No livro de Gênesis do Antigo Testamento, a história de Noé fala que Deus viu que a maldade do homem era grande e decidiu destruir toda a criação com uma grande inundação. Noé, sua família e os animais a bordo da arca tiveram permissão de sobreviver e de repovoar o planeta.